Boa noite a todos, boa noite, Diana, Aline, Dona Vilma, Vera, Otávio, Aquila, Vânia, Miriam, Nelly, Facó, Pai, Vê, que eu não sei quem é, Marisa, Natália, sejam todos bem-vindos a mais Boa um noite. evento do Cultura Pra Quê, que discute filmes com artistas que pensam a cidade, né? Hoje eu vou tentar fazer a coisa mais rapidinha, porque o filme tem 2 horas e meia. Porque o filme que vazou, ele é o filme, enfim, que tem até um logozinho de um festival africano, então não é a coisa só dos Estados Unidos, né? Vazou, e aí vários outros. Uma amiga perguntou também. Se era confiável o link que botaram lá na nosso grupo do Cineclube, e falando que o Wagner Moura é que fez isso. É claro que ele não vai fazer isso, ele tem comprometimento, né, com os distribuidores. O diretor, ele é enfim, o detentor, assim, dos direitos intelectuais da obra, e lá, mas ele não é o dono do filme sozinho, né? Então, aquela coisa do Wagner Moura, eu fiquei até pensando que isso aí tinha, que alguns arquivos, um dos que eu baixei, também tinha aquele malware, né, que o pessoal fala, que é... Aí eu fiquei achando que, enfim, a divulgação dele podia ser dessa galera que ajudou a censurar também, né? Eu falei, meu Deus, né? Pode ser um projeto também de tentar acabar com a distribuição do filme, né? Ou com o mínimo de rentabilidade. Mas se a gente já tiver vacinado e tiver tranquilo, quando chegar novembro, o filme tiver nas salas, eu vou fazer questão de pagar ingresso e ir ver, né? Não tem problema nenhum quanto a isso. É só que a discussão desse filme já está atrasada. A gente tinha que ter visto esse filme muito antes da pandemia. Então, eu acho que é uma super oportunidade e uma honra ter a Diana e a Aline aqui para discutir com a gente. O ideal seria a gente passar um filme mais curto em que eu pudesse passar os filmes delas também, né? Mas elas são de casa, a gente vai ter elas aí sempre, então a gente vai ter outras oportunidades também, né? De passar os curtas dela. A gente já passou um da Diana e um da Aline aqui também, né? A sessão é aberta ao público, né? Então a gente quer que todo mundo possa participar aí e pegar o debate também. Então a gente tem hoje a presença da Diana Iliesco, que além de presidenta do Conselho Municipal de Cultura, ela também é conselheira do audiovisual no Conselho. Ela é cineasta formada pela UF, ela estava terminando o mestrado dela também em Memória Social, né? Contando um pouco dessa história aí, desse desmonte da cultura, né? De um tempo para cá, né? Ela também pode comentar isso um pouquinho com a gente depois, né? E a Diana, enfim, a gente queria ter ela em todos os projetos, mas não podia porque ela era presidente do conselho, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem ela em outros projetos, né? E ela tem alguns curtas, a gente passou o Ordem aqui, que também já foi premiado com Guerra Peixe, tem os outros curtas dela que também receberam outros prêmios, né? Então a gente vai ter oportunidade e de ver os filmes dela também, né? E a Aline Castella, ela é artista plástica de formação, de graduação, mas o mestrado e agora o doutorado dela é em audiovisual. A gente assistiu o filme dela, Guarani, do surgimento, né, ou da criação do Furacão 2000 no Palácio Quitandinha. A Aline, ela tem o projeto 360 graus, que é como eu conheci ela aqui, ela é cineclubista também, e ela faz uma super luta, enfim, de exibição de filmes em locais públicos, filmes feitos em Petrópolis ou que mencionam Petrópolis ou que tiveram Petrópolis como locação, enfim. E eu conheci ela em exibições assim. Uma foi lá no. Acho que foi a primeira que eu conheci a Aline há anos, acho que em 2013, lá no edifício profissional, que era onde tinha um teatro, onde começou a história do cinema também aqui no país, né? E o mestrado dela, a gente também já teve a Aline uma vez aqui contando o mestrado dela, que é ela falando da sala de exibição ou do cineclubismo em Petrópolis, né? Que vai virar um livro em breve também.
E agora ela está com outro Legal. filme que vai sair em junho. E eu vou fazer a divulgação também. A gente vai assistir em massa o filme dela, que é justamente essa pesquisa dela sobre as salas de exibição, né? Então, Di, Aline, complementam aí. Boa noite, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Aê, boa noite, gente. Bom, é um prazer enorme estar aqui, né? Sempre. E convivendo com a Lília, que é essa pessoa maravilhosa, que organiza esse coletivo aqui de cinéfilos, que é tão importante e valoroso aqui para a nossa cidade e que nos alimenta tanto, ainda mais agora em época de pandemia, né? Que a gente precisa mesmo se sentir pertencendo a um grupo que está tão difícil. Mas eu acho que o importante para a gente falar é que a gente acredita muito no cinema, né, enquanto linguagem, enquanto ferramenta, e que a gente acredita muito no cinema brasileiro também, que é o cinema que a gente também faz, né, por ser daqui, por estar aqui, e que a gente quer que ele se perpetue, que a gente volte a ter oportunidades de filmar cada vez melhores, né, que nesse momento, de fato, a cultura está sendo desmontada, a gente tem acompanhado isso, então é um momento bem delicado nesse sentido, mas a gente espera que em breve a gente possa retomar outros períodos, né? O cinema brasileiro ele historicamente viveu ciclos, então na verdade isso não é novidade, né? A gente sempre teve ápices, né? E aí produção, muita gente trabalhando nessa indústria, e aí os filmes vão ficando melhores, vão ganhando prêmios, vão circulando pelo mundo, e aí vem, né, um estrangulamento dessa cadeia da indústria audiovisual, aí a gente começa tudo de novo, né? Uma geração que fica impossibilitada de filmar, porque filmar ainda é muito caro, né? Ainda que tenha agora com o digital facilitou um pouco, mas a gente precisa de equipe, cada diária é uma produção enorme, enfim, tem todo um trampo. Então a gente quer muito que o cinema consiga sobreviver e que a gente tenha aí muitos e muitos filmes, né, maravilhosos pela frente. Acho que é isso. No final a gente fala mais sobre o filme. Um beijo. Eita, Obrigada, Di. Brigadão. Aline? Boa noite, então, para todo mundo. Boa noite, Lília. Né? Mais uma vez, obrigada. Né? Saudações cineclubistas. Né? De cineclube para cineclube. É sempre uma honra, né? A gente está participando e fazendo coisas junto. Eu fiquei muito feliz quando você chamou. Fiquei muito feliz quando eu soube que ia ser com a minha parceiraça, Diana, que é uma pessoa que eu tenho uma estima muito elevada. Né? E esse é o cineclube que eu sou muito fã né, da união das pessoas que estão aí em prol de fazer, né, essa roda que a Diana estava falando, né? O cineclubismo ele tem esse papel muito fundamental, né, de não deixar o cinema morrer, não deixar a discussão morrer. Então é isso, viva o cinema brasileiro. Obrigada, Liri, brigadão. Muito legal ter vocês aqui hoje. Para mim, vocês seriam as primeiras, né? Mas a Aline também está aí com vários projetos. A Diana também, né? A Diana, além de ser cineasta, ela tem a produtora dela que faz mostras, ela está envolvida com mostras, enfim, em vários lugares, mesmo com a pandemia, né? Sempre tem essa produção, então ficou difícil encontrar um dia no calendário que as duas pudessem, né? A gente queria também tentar trazer a Rosa, tentar trazer a Beatriz Ohana também, que é outra cineclubista aqui da cidade, também cineasta, mas vai ter oportunidade para tudo isso, né? Então, boa noite, que legal ver a casa cheia. Vou fazer o teste do filme com vocês. No final do filme, depois, quando a gente começar o debate, eu vou passar uma vinhetinha dos projetos da Aline, que, enfim, e também fazendo divulgação do filme dela, né? Uma vinhetinha curtinha e aí a gente começa o debate. Bom filme para todos.
pedir para a Diana e para a Aline se apresentarem, de novo rapidinho para quem chegou depois, e falarem um pouco enfim, do filme, para elas comentarem um pouco, depois a gente abre para todo mundo, beleza? A gente já comentou algumas coisas aqui, né, antes da sessão. Pode ser, gente. Boa noite, quem ainda não tinha chegado. Bom, é a segunda vez que eu vejo o filme e agora eu gostei mais ainda. Eu acho que é um filme muito importante por vários motivos, né? Eu acho que ele foi muito bem construído e cuidado, assim, que teve um trabalho de reflexão grande para construir, né? Acho que existem também algumas críticas que podem ser feitas, mas eu acho que ele toca, pelo menos me tocou muito, a minha mãe também, eu assisti aqui com elas, e para quem viveu, realmente dá muita emoção, né? Lidar com todas essas coisas que o filme retrata. Eu acho que tem vários aspectos e cenas assim que dá para a gente destacar, né? Não sei se a gente fala de uma forma ampla primeiro e depois, conforme cada um for comentando, a gente puxa alguns detalhes. Mas assim, eu acho uma coisa que eu achei deslumbrante é a cena do Luiz Carlos Vasconcelos no final no Pau de Arara e o policial diz: "Vocês perderam". E ele diz: "Não, vocês é que perderam". E aí a luta continua, né? Aquilo realmente é fantástico. Como uma visão do conjunto das coisas, apesar da situação dramática que estava sendo vivida, né? Em relação à questão histórica, eu acho que alguns personagens a gente localiza, mas a maioria não. Eu até fico curiosa também de pesquisar mais, né? O jornal, por exemplo, que era dirigido pelo Erson Capri, quem que seria aquele personagem ou junção de personagens, né? O próprio Luiz Carlos Vasconcelos também. Uma coisa interessante que eu percebi é que muitos atores estão no filme com seus próprios nomes, né? O Humberto, a Bela, Guilherme. E aí, portanto, eu acho que eles não têm uma representação histórica precisa. Mas outros têm o nome, o próprio Marighella, o delegado é o Lúcio, não lembro desse nome dentro dos personagens delegado, né, da ditadura, mas acho que cabe realmente uma pesquisa depois para a gente perceber né, qual a referência histórica de fato. Tem alguns momentos também muito bonitos, né? A hora que o Frei, e os freis a gente conhece mais a história, né? Tinha o Frei Tito, a gente sabe que isso já foi relatado, tem até um filme que é o Batismo de Sangue, que conta a história desses freis que ajudaram Marighella, né? Ele conta um momento que eu achei também muito bonito, quando ele fala que Jesus, né, quando Jesus nasceu, que Maria e José resolveram esconder o filho, porque o imperador, né, teve essa anunciação e aí resolveu matar todos os bebês até 2 anos, e que aí a maneira que eles encontraram de escondê-lo foi levando para o Egito. E no Egito as pessoas tinham a pele mais escura, então não fazia sentido Jesus ter olhos azuis e ir para o Egito, né? Que historicamente isso demonstra, né, como relatado na Bíblia, que isso demonstra que de fato Jesus não seria louro de olhos azuis. Tem um outro momento também que eu achei muito, muito até triste para a gente, né? Porque a gente reconhece como uma grande dificuldade que o Brasil teve, em que eles fazem uma comparação, na hora que eles estão na igreja guardando as armas, eles fazem uma comparação com Cuba e Vietnã, e aí o Frei ele diz: mas lá o povo estava do lado, né, de quem reagiu. E aí o Marighella diz: mas aqui eles também vão ficar, os jovens vão ficar. E aí a gente sabe que, na verdade,
não ficaram, né? Então, esse momento eu também achei, assim, bem forte. E, sei, eu achei que os atores estão muito bem, né? Eu acho que a Adriana Esteves realmente é incrível, ela é uma atriz deslumbrante, né? Como ela passa uma emoção, assim, com cenas curtas e precisas, como ela é expressiva. Eu tô, acho que também ainda um pouco emocionada, né? Aquele final em que com a música do Gonzaguinha, aquela imagem do mar com uma luz entardecer também, é uma coisa tão bonita, né? Foi tão emocionante aquela cena do filho dele. E, enfim, são muitos aspectos que a gente pode, né, trazer, assim, lembrar. Eu acho que uma coisa que chama atenção na técnica cinematográfica é que ele usa muito câmera na mão, né? As cenas são todas filmadas com... Quase não tem tripé, a câmera está sempre na mão, e aí a mão né, do câmera, do diretor de fotografia, ele dá esse respiro humano, né? A câmera está sempre em movimento e sempre tem uma certa tensão que gera, né? Porque você não tem nada fixo, enquadrado, você tem como se fosse um olhar, né, de alguém que acompanhasse ali os acontecimentos, né? Uma testemunha de tudo que foi acontecendo de ambos os lados, né? Acho que tem a questão do papel norte-americano, né? E é até curioso que o filme tenha sido lançado primeiro nos Estados Unidos, né? Acho que também tem esse olhar para outras pessoas, além de nós, público brasileiro, verem esses acontecimentos, né? Já tem vários filmes sobre a ditadura militar brasileira que demonstraram essa participação dos norte-americanos, né? Documentários e agora cada vez mais ficções também. Acho que isso é muito relevante, assim, como um resgate histórico. E que seja conhecido para o resto do mundo, né? O papel que eles tiveram, de fato, nesse momento. Enfim, acho que tem muitas outras coisas também para falar, mas vamos passar a palavra aqui para fomentar o debate. Obrigada, Di. Esse é o quinto filme, né, sobre o Marighella, ou que, enfim, tirando o Batismo de Sangue, né, que não é especificamente sobre ele, mas que também tem ele como personagem importante, né, esse filme de Elvis Raton. Tem mais outros documentários, mais outros 3 documentários, inclusive um do Silvio Tendler, né? Então, ele já foi retratado da forma de não ficção, né? Mas a ficção ela sempre tem mais impacto. E eu só queria comentar que eu acho também que o nome dos guerrilheiros serem o nome próprio deles, até para não ter uma associação histórica com o passado, mas eu acho que é muito com o presente, né? Aqueles atores são aquelas pessoas. E, por exemplo, o Lúcio, que não é o nome do Caco Gaglia, sei lá, o nome do delegado, ontem Bruno, né, saiu... o ator. Bruno, isso, é. O ator deu uma entrevista e na manchete fala, né, que a importância do filme, né? Então, tipo assim, ele se distanciando do personagem, né? E assumindo um ponto de vista da urgência, né? De se discutir isso. A Deutsche Welle, né, o jornal alemão, foi um dos primeiros, porque o filme em 2019, enfim, a premiere dele foi na Berlinale, né, no Festival de Berlim, fora de competição. E eles não sabiam que o filme ia ser censurado, eles não sabiam de nada disso. Então, as críticas em português que a gente encontra negativas ao filme é de antes dessa história toda, de antes da repercussão, né? Então, tipo, eles criticam o fato do Marighella ser negro, né? Aí fala, mas ele era negro, mas ele é o único ator negro do filme, é o Marighella. Então, tipo, detalhes tão mesquinhos, né, de um olhar estrangeiro, ou então de uma herança de quem viveu o comunismo, né? Criticando essa coisa da luta armada e do Brasil achar que isso ainda é uma saída, né? Então, uma crítica
do ponto de vista deles, né? Mas, assim, antes de acontecer, antes deles saberem o que estava acontecendo aqui no Brasil e da urgência desse filme, né? Então, de um ponto de vista deles, do preconceito deles, né? Ou enfim, do desconhecimento deles. E aí, depois, a gente tem o filme, passou em vários lugares, em Hong Kong, passou em vários festivais no mundo inteiro, né? Aqui ele tentou, enfim, estrear em novembro, né? Dia 20 de novembro de 2019 e não conseguiu, né? Então teve uma censura, o que em princípio se pensou que poderia ajudar o filme, mas o que a gente viu foi uma declaração escancarada de desmonte e até ameaça de acabar com a Ancine, né? Por causa desse filme. Então, a gente vê que o filme ele está muito além da discussão só daquela época da ditadura ou da coisa, enfim, de polaridades políticas, né? A gente está vendo o próprio desmonte, enfim, da indústria do cinema e do próprio acesso, essa coisa de pirataria, né? Que os produtores, talvez eles estejam se protegendo também, né? Mas chamar de pirata quem está vendo, ou chamar de roubo quem está assistindo, né? É como se fosse uma biblioteca, ou uma livraria, ou uma editora começar a acusar enfim, as pessoas que pegam os livros da biblioteca de ladrões, né? Porque a internet é a maior biblioteca. E agora, né, na pandemia, a gente vê que a internet é o que dá acesso real para as pessoas à cultura, né? Então, é uma discussão que vai além do filme, né? Mas então vamos passar para a Aline, e quem quiser se inscrever, levanta a mão que eu vou colocando aqui no chat. Vamos lá, Aline. Então, boa noite, então, de novo todo mundo. Né? Fui tocada pelo filme em diversos aspectos, né? O primeiro deles é estar fazendo um filme agora, estar fazendo um filme de arquivo, e é um filme que começa com imagens de arquivo, imagens que eu até tive contato com essas imagens, né? Por conta até de um filme que a gente fez, né? Eu, Diana, produziu, né? Um filme sobre o Sindicato dos Metalúrgicos, que abordava, né? Grande parte dessa, né? Da história da luta armada, então, né? Foi muito, né? Familiar, né, já encontrar encontrar o início do filme já a partir de acervos, né, óbvio que são imagens também, né, super batidas também, mas imagens que, né, eu tive acesso no Arquivo Nacional, as imagens originais e tudo mais. Então, assim, isso já me causou um super impacto né, e só prova também, né, né, puxando a sardinha aqui para a questão da preservação e tudo mais, né, a importância, né, da gente manter viva essas imagens, né, e como essas imagens, né, por mais que sejam batidas, elas ainda causam, né, elas causam impacto, elas causam rebuliço, elas são importantérrimas, elas começam esse filme, por acaso, né? E aí ele chega num outro momento também, logo no início do filme também, que a Lílio, né, terminou de me arrebatar, que é a cena de quando o Marighella é preso dentro de um cinema. Né? E aí eles estão rodando, né, na Rua da Carioca, né? Na verdade, ele foi preso, né, num cinema na Tijuca, não sei se é o cinema Sky, não lembro qual era o nome do cinema que ele foi preso, mas, né, imagino que por conta, né, talvez esse cinema nem exista mais, né, filmaram no belíssimo Cine Iris, que é um cinema antiquíssimo do Rio de Janeiro, que ainda mantém, né, todas as suas características, né, de mobiliário, né, uma coisa linda, maravilhosa, né, as festas da Escola de Belas Artes, né, onde eu me formei, aconteciam ali. Então, assim, né, eu estou fazendo agora um filme sobre salas de cinema, né? Então, né, esse cinema sendo falado dentro do cinema, essa questão da metalinguagem, né? Aí eu já fico super emocionada, eu já quero, né, fora, né, toda a curiosidade que se, né, criou em cima, né, desse filme, né? Ali tocou num ponto que eu fiquei pensando aqui, porque parece que a produtora, por conta do problema com a Ancine, né, a produtora meio que não, então vamos devolver, né? A aposta arriscadérrima. Vamos devolver, então, a grana que a gente recebeu do fundo setorial, que aí a gente não depende mais, então, da Ancine para lançar este filme, entendeu? E aí o filme cai agora na pirataria, e aí eu fico me colocando, né, como produtora também no papel desse produtor, né, que correu atrás de locações belíssimas, né? O filme tem locações lindas, né, tanto a Praia do Flamengo, né, num dia nublado, né? O filme é todo nesses tons, né, mais nublados, mais frios, né?
Cara, você pega, você faz um filme, né, desse porte e tudo mais, e o filme cai na pirataria, tu abriu mão do fundo setorial, eu quero ver essa bilheteria bombar quando essa pandemia acabar para salvar a pele dessa produção toda que arriscou E no muito. cinema uns 2 dias, pelo menos. Arriscou muito, sabe? E assim, eu acho que a despeito, né, dessa questão da pirataria, né, eu longe de mim ser a pessoa que né, vai defender que quem está fazendo pirataria é roubo, né, muito pelo contrário, né, eu acho que ele pode até seguir um exemplo, né, do que foi o próprio Tropa de Elite, né, que foi um dos, né, grandes casos, né, de repercussão dessa questão da pirataria, né, em que a pirataria lançou o filme antes, né, do filme para os cinemas, e nem por isso o filme foi um fracasso de bilheteria. Né? Então, né, pode ser também algum tipo de estratégia, né, fazer valer a mensagem chegar, né? Vale mais fazer a mensagem chegar, né, o mais rápido possível, essa propaganda boca a boca vai fazer, né? Quem gosta de ir no cinema, vai no cinema, isso não tem jeito. A gente não vai deixar de ir no cinema porque viu o filme, né, né, na sua internet em casa, né? Quem gosta de ir vai continuar indo, né? E o filme ele provoca esse monte de discussão, essa questão, né, da própria feitura do filme mesmo, né? Né, os atores, a Didi falou também, eu reparei isso, né? Eu falei, poxa, eu fiquei pensando, eu falei, isso é uma coisa meio né, cinema novo, né? De trabalhar, sei lá, com atores, não atores, que geralmente é assim, né? O cara, né, ele leva o seu nome, né? Um ator iniciante, tipo, geralmente ele leva o seu nome quando ele está iniciando, ele não é ator. Tipo, o Humberto, ele já é um ator mal, né, mal bem, né, dentro da nova geração consagrado, mas vários outros ali não são atores, né, conhecidos. O próprio Pastor, né, o Frei, que eu agora não estou lembrando que Frei que ele faz, né, no filme, o pastor Henrique Vieira, ele é um pastor, ele não é ator. O próprio Seu Jorge, que é o grande protagonista, né, é um cara que se formou enquanto ator fazendo filmes por aí, era um cara que era músico, né? Então acho que nessas caras desconhecidas também traz um frescor, né, para contar a história, né? A coisa da câmera na mão também. Outra coisa que eu fiquei muito impressionada é a construção sonora do filme, como ela é simples. Ela tem algumas músicas de impacto, né? A música que abre, né? Se eu não me engano, é Nação Zumbi. E aí depois tem um momento que ele e o pastor cantam uma música, cantarolam, acho que é um samba, né? E depois só, né, entra muito som assim quando ele está falando com o filho. E aí entra aquele som de ambiência, né, fazendo, né, bem aquele, né, aquele filtro de voz de telefone, mas por baixo daquilo tem uma pistinha de ambiência, né, que eu acho que é isso que vai meio que levando a gente a boiar com ele até o final. Eu fiquei viajando nisso, sabe? Esses áudios do filho, né, aquele momento que a Adriana, né, como é que é o nome dela? A Clara, né, encontra aquelas fitas, né, e você pensa, né, tipo, esse menino, a emoção desse menino depois, ouvindo a voz do pai, né, tipo, né, ele, na verdade ele também só fica sabendo, né, pelos jornais que ele fica sabendo, né, exatamente aquela, né, a ficção é uma coisa muito linda que ela possibilita acontecer um monte de coisa também, né, enfim, é bem bacana, né, impactante, né, parece que eles estão entrando dentro da gráfica e de repente o pai revela morto ali ele, né, tipo, eu estou bastante impactada, porque, né, a gente tem todo esse Brasil que parece que não saiu de lá, né? Tem várias falas do filme que parece que se a gente trouxesse para hoje em dia cabe muito bem, não, mas a mídia foi, né, a mídia ela, né, foi isenta também, ela mal bem está apoiando esse golpe, né? Tipo, né, tem várias questões ali que se a gente traz para o presente, né? É isso, é um filme fresco, né? São questões frescas, né? O filho dele sendo atacado por ser filho de comunista, né? Quantas crianças talvez não, né, não tenham esse tipo de, né, crianças que sejam filhos de político, né, e nesses momentos né, de grande disputa e grande, né, polarização, né, não são atacados, né, os familiares de Lula, familiares de Manuela, enfim, né, eu acho que de diversos campos políticos isso deve acontecer, né, e como isso, né, está presente hoje em dia, estava presente antes, né, um filme realmente impactante. Quero saber mais da história também. Deu vontade agora de assistir todo mundo. De assistir O Que é Isso, Companheiro, assistir o Lamarca, assistir, né? E aí tentar, né, fazer essa filmografia desse período que é importante, né? Essa reflexão, né, sobre a nossa história. Ascensão.
Desculpa, é verdade. Eu quase programei para amanhã o documentário Os Arrependidos, que ganhou prêmio no Tudo é Verdade também, acabou de passar no Tudo é Verdade. É, mas eu achei que ia ser too much, né? No final de semana, assim, porque o filme é bem pesado, né? O de hoje. Então, a gente tenta dar uma aliviada, né? Nos outros dias, quando está passando, agora que a gente está em pandemia, né? E aí. Mas Os Arrependidos conta a história de guerrilheiros torturados que tiveram que se mostrar arrependidos, né? Da guerrilha, e eu ainda não assisti o filme, né? Li todas as críticas dele, mas ainda não assisti. E conta essa história, né? Que também faz parte dessa mídia que apoiou o golpe, né? Contando, dando voz a esses ex-guerrilheiros arrependidos, né? Da causa. Para desmobilizar mesmo, né? Depois que eles quebraram a censura com aquela carta lida no sequestro do embaixador norte-americano, né? Então eles tinham, enfim, eles tinham que tomar uma atitude, né, em relação a isso. E aí coloca os guerrilheiros como, enfim, perdedores, né? Não é só assassinar e matar eles e criar toda uma narrativa para desmoralizar eles, né? Mas as pessoas estavam vendo, as pessoas estavam sumindo, estavam sendo torturadas, enfim, como é que a gente dá, né, uma resposta para isso, né? Então, e é uma história que eu não conhecia, né? Eu não sabia dessa coisa, né? Então, mais esse para a gente assistir também, super fresquinho, né? Um filme recente aí sobre esse momento, né? Que também é o momento atual. Então, vamos, Áquila, Nelson, Otávio e Vera. E quem quiser, é só levantar. Ah, depois, doutor Luiz. Vamos lá, Áquila. Sobre o filme, eu acho que a Aline e Diana falaram muito bem mesmo. Foi, quer dizer, eu nem tenho o que falar depois das duas manifestações. Mas o que eu fico pensando é o seguinte, quer dizer, o Marighella, eles fazem questão de dizer que o Marighella era um homem que tinha uma formulação teórica, né? Que ele tinha uma reflexão sobre política, que ele era lido pelo Sartre, né? Ah, e o filme, em nenhum momento você tem a menor ideia do que o Marighella pensava, além do que se pensava como oposição ao regime militar, não é? Ou como possibilidade de uma revolução. Fala-se em revolução, mas não se fala que encaminhamento ele daria a essa revolução, qual seria o programa pós-revolucionário, não é? Eu acho que faltou o embasamento teórico do Marighella, quer dizer, um filme um pouco ativista, não é? Quer dizer, vai para a ação, aparece a ação, mas não o que informa a ação. Então é isso. E me deu pena. Quer dizer, agora eu tenho que procurar por meus próprios caminhos saber, me informar mais sobre Marighella. Mas o filme podia ter dado mais informações sobre o Ele pensamento do Marighella. Ele foi baseado numa biografia de um jornalista de 2012, mas no próprio Wikipedia, que eu estava olhando agora durante o filme, tem falando assim um parágrafozinho sobre a obra poética dele, sobre o pensamento dele, do o homem no campo, a economia, o pensamento econômico dele, e tem um manual que ficou super famoso, que é o Manual de Guerrilha Urbana, né? E que tem várias versões, que ninguém sabe qual é a versão original, porque ele era mimeografado, né? Então, inclusive, um estudo econômico que ele fez sobre o Brasil, parece que foi publicado primeiro em francês, pelos marxistas franceses, e, enfim, no filme coloca lá o apoio do Sartre, né? Mas porque era a época da ditadura, ele não ia conseguir publicar aqui, né? Então, ele foi publicado primeiro em língua francesa, que era um outro idioma que ele falava também, porque ele era neto de escravos, né? A mãe dele era filha de escravos, mas livre, né? Nasceu livre, e o pai era um imigrante italiano que fez muito pela educação dele, né? Então ele foi alfabetizado em português e francês, assim, muito cedo. Então ele, enfim, tinha
E além do mais, ele foi deputado também, né? Então tem essa coisa assim que não é falada muito, né? Só é jogada assim como uma biografia jornalística mesmo, né? Pai, Nelson? Ok. Eu tinha feito referência aqui um tempo atrás de um filme, de um seriado Netflix, Troia. Neste seriado, 3 personagens da mitologia grega, então, da Guerra de Troia, são negros. O Aquiles, que nós conhecemos e vimos no cinema, aquele bombado Brad Pitt, branco, loiro, de olho azul, na série do Netflix é negro. Zeus, o deus maior da mitologia grega, é negro. Ele sempre aparece como loiro, branco, cabeludo, né? Bombado. Né? E Enéas, que é um dos sobreviventes de Troia, também é negro. Eu nunca pesquisei, tá? Não fui atrás também. E agora, no filme de hoje, né? O Marighella negro. As fotos que eu conheço, que eu vi, não é negro, é mulato. E a Clara é uma mulher alta, articulada. E aí é Adriana Esteves, parece uma menina. O Wagner Moura provavelmente esteja usando alguns recursos. Ele não é bobo, ele não é burro, pelo contrário. Sem falar que o Sérgio Paranhos Fleury, aquele bastardo do delegado, né, era um homem alto, gordo, barrigudo, careca. E aí é totalmente diferente, né? Então, quer dizer, tudo é recurso, é para chamar a atenção, para criar realmente uma discussão. Quando ele tem, Marighella conversa com ele, Frei, há uma referência exatamente da questão, então, de ser negro, porque o negro é uma das figuras que mais sofrem nesse planeta, né? E o sofrimento faz parte exatamente da questão do cristianismo, do Cristo e assim por diante, né? Eu me lembro que uma colega convidada aqui pelo Cineclube, há um mês atrás, ela fez uma referência também, né, de que Jesus era negro, né? Então, quer dizer, essas referências, elas são fortes, são válidas, né, porque gera um debate, uma discussão, né? Não importa descobrir o DNA de Jesus, não é isso, né? Nem o DNA disso daquele. Bom, esse é um fato. O outro, a contextualização de Marighella. O ano 69 foi um ano terrível para mim. Eu servi o exército nessa época. E era um medo danado. Nossos instrutores superiores cagavam na cueca, de medo do Marighella, do Lamarca e do Capeta. Então, quer dizer, o que acontece? Em 69, Costa e Silva, né, que o diabo tenha, morre, né? Assume a junta militar, 3 ministros, os 3 patetas, ministro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Assim disse Ulisses Guimarães, né? Os 3 patetas. E em outubro assume o Médici. Quem era Médici? Médici era o maior representante da linha dura. Então, quer dizer, diante de tantos movimentos e avanços e conquistas das guerrilhas urbanas, dos movimentos, né, os militares ficaram também apavorados, né? Pediram socorro para o Tio Sam. Tio Sam mandou dinheiro, mandou bandido, mandou o 7º Regimento da Cavalaria, o Cabo Russe, né? E o Ritintim, veio todo mundo, né? Muito bem. O que vai acontecer, né? É uma luta da linha dura das Forças Armadas, principalmente do alto comando, que a grande maioria deles eram linha dura, né? E alguns militares mais moderados. Venceu a linha dura. Médici foi e assumiu. Tanto é que o período de Médici é chamado como período de terror, né? Onde houve mais repressão. Então, vocês percebem que a coisa não está solta, não tem nada solto, né? Daí, exatamente, o desastre do grupo do Marighella. Mas outros grupos persistiram, né? Até 1970 ainda tinha guerrilhas. Lá na terra do capitão Jair, Registro, Vale de Ribeira, em São Paulo, o Lamarca apareceu por lá, causou um terror, um furor. 5 batalhões do exército foram atrás do Lamarca e ninguém pegou. Aliás, Lamarca pegou 3 caboclos, sequestrou um tenente, um sargento e um cabo.
e levou até Osasco, rodou 150 quilômetros de rodovia, que tinha barreira por todo lado, né? E soltou o caminhão lá e os 3 patetas também ficaram lá. Esse tenente, um sargento e um cabo, né? O Lamarck e mais 2 fizeram esses babacas de sequestro e mais uma viatura do Exército. Então, quer dizer, isso foi mais um tiro na asa das Forças Armadas, da ditadura. E assim outros, né? Ocorreram mais ainda sequestro de um embaixador inglês, do alemão, um japonês. Faltou embaixador para os guerrilheiros sequestrarem, né? Não levou a nada, claro, né? Porque você ter o exército americano e mais as Forças Armadas brasileiras né, com um grupo pequeno, não ia dar certo mesmo, né? Então, isso retratado é muito bom, é muito forte, né? O filme, eu vi a segunda vez agora, ele me deu um suspense, eu tremia aqui no filme, né? Realmente, minha pressão não sei para onde foi, tá? Então, realmente, é muito forte. Para filme brasileiro, é excelente, maravilhoso, porque nós sabemos que temos muitas limitações e restrições, né, principalmente financeiras, para fazer uma boa película. Mas esse superou, né, me impressionou, né, e assim por diante. Tá? Obrigado. Valeu, pai, que legal. Nossa, que coisa, né? Meu pai é filho de militar e ele foi militar nessa época. Depois ele foi clandestino. Não, ele nunca entrou para clandestinidade. Minha tia entrou para clandestinidade, mas ele, enfim, tinha que viver ali Com Jesus. ideologicamente, né? Em São Bernardo do Campo, né? Enfim, um dia meu pai conta as histórias aí para gente também. Otávio, a Facó tinha levantado a mão antes de todo mundo e eu não tinha visto, então vai ser ela depois você, beleza? Facó! Obrigada, boa noite, todo mundo. Eu achei genial terem escolhido o pastor para fazer o papel do Frei, né? Eu quero fazer essa pergunta. Esse Frei é o Frei Beto? Alguém sabe dizer? Me Não parece sei que dizer. é, mas não tenho certeza se é o Frei Beto. Parece que aquele outro Frei... Provavelmente é o Frei Tito. Não, eu acho que o Frei Tito era aquele outro, aquele mais magrinho, que aparece naquela hora na biblioteca, que eu acho que ele que é o Frei Tito. Eu tenho a impressão que esse era o Frei Beto. Isso é uma questão que eu gostaria de saber. Eu ia perguntar, mas o Nelson já disse que o Bruno Galhaço ele faz o papel do Fleury, né? Era isso que eu queria saber, confirmar isso. E outra coisa também que eu ia comentar, que é uma imprecisão que na ficção há essas licenças mesmo, né? É que ele era mulato, ele não era negro. Então, isso foi proposital, Wagner Moura, uma provocação, né, de colocar o Seu Jorge, mas eu acho que muda um pouco a história verdadeira. Outra coisa que não corresponde à realidade é que o filho dele, o Carlinhos, tinha 21 anos quando o pai morreu. No filme ele aparece ainda adolescente, aparece bem novinho, né? Isso também eu achei. E agora, sim, não tem muito a ver com o filme, quando a Lília mencionou esse filme Os Arrependidos, eu achei que era um filme sobre os bolsomínios arrependidos. Mas depois, quando você explicou, eu vi que não, porque, né, deveria ser um filme também. E eu achei também que o filme enfoca pouco na obra dele, inclusive ele escrevia poemas também. Então, não aparece a obra dele, quase não é citada, ele era admirado por muitas pessoas, inclusive, se não me engano, pelo Miró, pelo pintor Miró, também o admirava, e tinha outras pessoas famosas que o admiravam. Então, era isso, as dúvidas que eu tinha sobre o Frei Beto, sobre o Bruno Galhaço, que, aliás, está muito bem no papel, né? Assim, bem nojento, você tem vontade de matar ele. Agora, eu não consigo ver aquelas cenas. Eu tiro o som daquelas cenas de terror, de tortura, e boto a mão assim, porque eu não aguento nem ver aquilo. A gente já viu isso em vários filmes, mas nesse momento nós ainda temos pessoas, agora mais do que antes, né, que estão defendendo a ditadura, que estão defendendo que não houve golpe, que foi uma revolução, que estão querendo isso de volta. É importantíssimo um filme como esse, né?
essas pessoas possam ver isso e, quem sabe, mudar de ideia. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigada, Facó. Vou passar para o Otávio agora. Só uma coisa que também nas críticas, né? A coisa dele ser negro é claro que é uma provocação, né? Dele ser mais negro, porque para a gente é essa coisa, né? Um pouco de gota de sangue branco, enfim, já embranquece. Nos Estados Unidos, não. Um pouquinho de negro já é negro, né? Então, a provocação dele, né, de colocar um ator negro é de trazer para hoje em dia, porque esse terrorismo não acabou, né? Jacarezinho é isso aí, né? Então, tipo, esse absurdo não acabou com a democracia, continuou, só que não com os brancos e não com a elite, não descarado na frente de todo mundo, né? O Estado violento e promovendo a chacina continua existindo, né? Continua existindo. Não é com o Bolsonaro que acontece Jacarezinho, isso sempre aconteceu no Brasil, né? E com essa população negra, né? Então, Otávio, então, e aí no começo ele coloca ali, o golpe teve o apoio da população, da maioria da população, né? Então, não, e que foi que a Diana comentou também, que é muito triste, a censura é parte fundamental do golpe, porque não deixa conquistar corações e mentes, né? O que é Hollywood, né? O que é Israel agora e Palestina, né? Numa hora lá que falam, não, é muito desigual, né? É o imperialismo, eles têm tanques, eles têm exército, lá, né? É a mesma coisa, né? O que é esse outro e o que é esse aqui, né? E aí você não tem nem chance de convencer a população de que ela está junto ali, né? De que ela é vítima também, né? Então, morreu, a guerrilha acabou porque não tinha o apoio da população, né? Isso é muito triste. Agora eu vou deixar o Otávio mesmo, desculpa. Que tenho vontade de falar é sobre agora. Eu jamais poderia imaginar que a gente ia estar vivendo isso, né, de novo, né, como um Bolsonaro poderia vencer. Esse tipo de situação, de um jeito completamente diferente, pode voltar a acontecer, literalmente. Você ter milícia, você ter, vamos dizer, gente armada, né? Porque uma das coisas que esse governo está fazendo é armando pessoas, né? Eu tenho um grande receio de como, quando começar a esquentar a eleição de 22, começar a ter tiroteio na rua. Quer dizer, você, um militante, por exemplo, de esquerda, vai tentar questionar coisas e, de repente, um cara que tem porte de arma chega e fala, sabe, dá um tiro e fala, não, o cara me ameaçou. Então, eu acho que, vamos dizer, para mim é a coisa mais importante num filme desses, vamos dizer, ajuda isso a se refletir o que né, as pessoas e partidos democratas, progressistas, né, vão fazer para, né, tentar atravessar uma grande preocupação de terror que vai ser o ano de 22. Outro dia, nós do PV, eu encontrei a Facó, né, e encontrei, nos liderou o Daniel, irmão da Diana, né, uma pequena manifestação lá na Avenida. Né? Na Avenida, né, com uma faixa, né, fora Bolsonaro, houve várias manifestações, eu acho que até ultrapassaram, apoiaram o Bolsonaro. Aqui em Petrópolis, que é onde a maioria de nós vive, né, vai ser uma coisa dura. Nós temos aqui vamos dizer, um deputado federal que, felizmente, está lá meio preso, mas é um cabo da Polícia Militar, um troglodita. Então, isso me preocupa e isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que
trabalhar muito como vai se posicionar, porque você não vai para a rua, por exemplo, a militância progressista, né, não vai para a rua armada, mas ela vai encontrar gente armada. Obrigada, Otávio. Opa, Vera? Eu quero falar. Deixa eu falar. Eu sempre digo que a gente não está em 64. O sonho dourado do Bolsonaro era que voltasse 64. Ele é tão imbecil que ele acha que vai voltar a 64. Que aquilo tudo vai acontecer, que bom, vai ter delegado torturando, prendendo, matando. Não é mais essa situação. Isso que o Otávio falou realmente pode acontecer. Provavelmente vai ter conflito, mas em outro contexto, né? Não estamos em 64. Os Estados Unidos não estão apoiando frontalmente essa situação, agora ainda mais que o Trump saiu, thanks God. Eu acho que sem apoio internacional, ele não vai poder avalizar. Mas vai ter conflito? Vai. Isso eu acho que realmente é hora das pessoas ficarem espertas, se unirem mesmo. Né? Os partidos que estão contra a situação, que querem mudanças, alguma coisa assim, realmente tem que se unir, não é hora de ficar de besteira, tem que se unir, realmente passar por cima de diferenças e se unir, porque se a situação realmente vai ser dura e se a gente ficar um apontando o dedo na cara do outro, ferrou, né? Acho que não pode ser por aí mesmo, não. Fernando Henrique Cardoso está se aproximando do Lula, né? Óbvio, pelo menos uma vez na vida ele vai fazer o óbvio ululante, né? O óbvio ululante de chegar. Ele disse assim, no primeiro, ele falou assim, eu votaria no Lula no segundo turno, se for o caso. É o mínimo que ele pode dizer nessa altura do campeonato, né? É o mínimo. Não, mas agora até já se encontraram, né? Pois é, então, se encontraram e ele disse isso, Fernando Henrique. Então, assim, burro ele não é, né? Então, o Lula também, na sua sabedoria, está aceitando, lógico, né? Desculpa. Situação muito dramática. Não, é isso, é uma situação realmente dramática. Não que vai acontecer esse negócio de, assim como foi na ditadura, não vai ser, mas é uma situação bastante complicada de qualquer jeito. Beleza, obrigada, Vera. Agora, doutor Luiz, depois a Rosa. Quem quiser se inscrever, pode levantar a mão aqui, assim. Vários comentários. Primeiro, eu creio que nós temos que separar o que é técnica cinematográfica do que é ideologia. A ideologia apresentada ou contra-apresentada, enfim, né, é uma coisa. A técnica cinematográfica de apresentação do indivíduo é que eu acho que foi um pouquinho falha no meu modo de ver, principalmente em relação às falas, que eu não entendi alguns diálogos em português do Brasil, e não dava muito para entender. A fala era meio comida, meio mal pronunciada. E isso aí eu acho que é um defeito técnico que poderia ser superado. A fala no cinema tem que ser um tanto como a fala no teatro, que é um pouco mais lenta e um pouco mais clara. Teve alguns trechos ali que a pessoa falava muito depressa e não se entendia bem o que queria dizer. Bom, e tem mais. Tem algumas cenas também que eu não entendi por que foram incluídas
me pareceram fora da sequência da história, embora impactantes. Uma delas é a cena em que eles matam 2 negros, né? Um deles eles mandam correr e depois matam pelas costas. Aquilo ali não estava inserido na sequência do filme. Eu não entendi por quê. Quer dizer, foi Desculpa, doutor Luiz. Eu acho que era só para mostrar. Azinha, não, deixa ele terminar, por favor. Desculpa. Mas eu não entendi. Bom, agora, sobre o ponto de vista ideológico, eu estava já trabalhando em São Paulo quando isso aconteceu. Eu ainda era solteiro, mas, enfim, acompanhei muito do que aconteceu nos meses que antecederam o 1º de abril, porque a Revolução não foi no dia 31 de março, foi no dia 1º de abril, por menos que os militares queiram, né? E o que se passou depois. Mas aí vamos entrar numa discussão política que eu creio que, como foi mencionado, o Médici foi um indivíduo tremendamente maldoso e duro com quem não aceitava a ideologia militar. Eu acho que aquilo não foi bom. E, naturalmente, o pior culpado de todos, do meu modo de ver, não foi nem o militar, foi um advogado que era professor de direito e foi o ministro da Justiça do Costa e Silva, que foi um sujeito chamado Luiz Antônio da Gama e Silva, que fez o AI número 5. Se não houvesse AI número 5, as coisas seriam muito diferentes. Mas aí, isso aí já é o lado político, e eu acho que não temos muito o que... eu não quero entrar na área política aqui, porque senão nós não terminamos. Teve coisas positivas, coisas negativas, e os militares, eu acho que eles perderam uma excelente oportunidade de pôr esse país num sistema político eficiente e, principalmente, parlamentar. Não fizeram, saiu uma Constituição meio louca, a de 88, aí já é outra coisa. Bom, apoio popular, que foi mencionado aqui, foi mencionado no filme. Eu lembro que, na Serra do Caparaó, foram para lá, exatamente nessa época que o Marighella queria pegar a população rural, foi um grupo de guerrilheiros para a Serra do Caparaó. E o que aconteceu? A população local foi para a delegacia e disse para o delegado: meu delegado, olha aí, foram uns homens lá armados de fuzil e coisa assim, subiram a serra e não eram caçadores, não. Eles não estavam a fim de fazer caça ou qualquer outra coisa. Era gente muito esquisita. 24 horas depois, o exército estava cercando esse pessoal todo. Quer dizer, tem que ter o apoio realmente da população quando você quer fazer um movimento armado e coisa assim. Isso eles não conseguiram. Bom, e houve histórias muito jocosas, mas se eu for contar aqui, vai demorar muito tempo,
logo depois da Revolução e durante a Revolução e tal, eventualmente, quando houver a primeira reunião em que, na rua Oscar Weichem, que estejam todos juntos, aí eu posso até contar, porque foram vividas por mim e coisas assim. Agora, eu realmente, naquela época, estava muito mais interessado na medicina e na minha atividade médica do que propriamente na política, mas acompanhei tudo e, enfim, vivi toda essa época, né? Então, e eu gostei muito da ênfase que a Diana mencionou quando, eu acho que foi ela que mencionou, quando ele diz sair da vida para entrar na história. Essa frase é do Getúlio. Foi de 54, quando Getúlio se suicidou. Ele deixou isso na carta dele de suicida. Mas eu creio que agora a história está julgando a Revolução e está julgando e contando todos os malfeitos que foram feitos foram durante a execução e tudo que os militares fizeram de errado. Nada como a história realmente para julgar. Os militares saíram da Revolução para entrar na história, e a história está julgando agora. Era isso que mais ou menos que eu tinha que dizer. Se alguém quiser discutir, ótimo. A gente pode continuar também a discussão no grupo, né? Obrigada, doutor Luiz. A Rosa, depois a Miriam. Só queria comentar... Não vou comentar, não. Vai, Rosa, depois a gente fala. Deixa eu juntar com outras coisas. Oi, boa noite a todos. Eu quero falar sobre a parte da África que vocês estavam falando, né? Que o ator não é negro. Mulato é negro, gente, entendeu? Mulato é negro. Sabe como que era mulato, que deram o nome? Mula. Os negros carregavam as coisas nas costas. E aí veio essa denominação de mulato. Eles eram mulas na época da escravidão. E, assim, ele era negro, entendeu? Eu sou preta, eu sou negra, entendeu? E todo mundo fala morena. Não sou morena, eu sou preta. Entendeu? Eu moro no Brasil, sabe? Eu tenho uma população negra no Brasil muito alta, entendeu? Então, todo mundo aqui, se fizer um testezinho aí de sangue, tem um sanguezinho negro aí na veia, sabe? Então, ele, para mim, não tem essa coisa, não. Ele é negro, preto mesmo. Quanto aquela coisa do cabo e do sargento, isso me lembrou o filho do Bozo falando que para fechar o STF precisava de um cabo, de um tenente, sargento e um cabo. Então me veio na minha cabeça logo isso, né? Né? Eu queria saber se alguém sabe se o filho dele está vivo, porque alguém disse aí que quando ele morreu, está vivo? Tem 71 anos. É? Olha, interessante. E aí eu queria lembrar essa coisa desses golpes, né? A impressão que eu tenho é que a gente está num eterno looping, entendeu? A gente vem, tem um governo democrático, aí vem um golpe, aí a gente sempre cai nas mesmas armadilhas, já repararam, né? Sempre a gente está caindo. É como se fosse um eterno looping. A gente tem que parar com isso uma hora, não é possível. Né? A gente tem que tomar essa consciência. Né? Outra coisa que eu também sou igual a Facó, eu não consigo ver as maldades, eu fico muito, minha pressão sobe, eu fico muito nervosa, eu fico imaginando como é que o ser humano pode fazer isso com um outro ser humano, né? Chegar a esse ponto, né? Que você viu o Fleury, ele tinha prazer, né? De ver a pessoa morta, a pessoa sendo, né? Maltratada. Então acho que ele era meio psicótico, né? Assim, meio que parente do Bozo, né?
Então, assim, eu também não consigo ver todas as cenas de... eu saio, vou fazer outras coisas, não consigo. Então, era isso que eu queria dizer. E outra coisa, Egito fica na África, hein? É um país da África, do continente africano. Então, todo mundo que nasceu na África, Jesus era negro. Com certeza, ele nasceu na África. Ele ia ser branco de olho azul. Quem embranqueceu isso foram os ocidentais, porque essa é uma história que o Ocidente conta para a gente, né? Não é uma história os negros nunca contaram essa história. Então, quem conta é o quê? O Ocidente, que quer branquear tudo, né? Então, Jesus era negro, assim, sabe? Todos aqueles apóstolos, todos eles, sabe? Maria Madalena, eram todos, porque todos nasceram no continente africano. Então é isso, obrigada, tá? Obrigada, Rosa, obrigada. Miriam? Olha, eu nem sei por onde começar, porque vocês falaram coisas tão interessantes que eu gostaria de conversar com cada um. Se a gente tivesse no presencial, o bate-volta seria mais fácil e mais rápido, né? Mas a gente tem que se inscrever, e aí já passou tanta coisa. Eu gostaria só de compartilhar com vocês que, para mim, foi muito difícil assistir esse filme, me deixou muito angustiada, porque eu vivi esse período, né? Eu fazia movimento estudantil e perdi amigos e nós tínhamos muito medo nas passeatas, depois tínhamos encontros para ver quem caiu, quem não caiu e como a gente ia avisar as famílias. Então, sempre que eu vejo esse tipo de filme, é muito difícil para mim, mas é um filme que eu acho que é importantíssimo como um filme denúncia, um aviso para que isso não aconteça outra vez. Os tempos são outros, né? Aquela censura rígida que existia, agora com a internet é praticamente impossível, graças a Deus, né? E o que não significa que não tenhamos, como o Otávio falou, quem sabe brigas de rua, milícias, pessoas armadas. Não quer dizer que as coisas estejam resolvidas por causa da internet, porque a internet também cria muito problema, né? Então, mas temos alguma esperança, né? Eu queria concordar com o Átila em relação a essa questão de que não foi aprofundado o pensamento dele. Eu concordo completamente com você, Átila, mas eu acho que, no caso, vamos dizer assim, podemos enfatizar, então, exatamente a questão da denúncia, porque aí ele fica meio que atemporal, né? Era para aquela época e serve para essa também. Se talvez entrassem mais profundamente na questão do pensamento, no projeto de país, no projeto, entre aspas, comunista ou de esquerda que ele tinha, talvez para hoje em dia ficasse um pouco defasado. Eu não sei, mas concordo com você, mas ao mesmo tempo digo assim, bem, sobrou a denúncia, que no momento é o mais importante. Agora, Facó falou, tomara que alguém assista, alguém desses outros que não nós, assista e aprenda alguma coisa, não sei. Eu acho que só, sabe, quem não quer ver não enxerga, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Né? Continuam dizendo que não foi nada disso, que essas coisas não existiram, que isso é uma narrativa tendenciosa de comunista, petralha, esquerdopata, mas, quem sabe, um ou outro possa perceber que isso existiu mesmo e que pessoas morreram mesmo dessa maneira cruel, dessa maneira psicopática que existe até hoje. Eu acho que o grande problema que nós todos estamos vivendo em termos de angústia é que a gente pensou que esse povo não existisse mais, pelo menos não na quantidade que ainda existe. E essa é a nossa dor. Tem muita gente ainda desse jeito, né? O mundo não evoluiu o suficiente para a gente se livrar desse pessoal que é psicopata, né? Acho que a Rosa falou psicótico, não, psicótico é pouco, psicótico pode ser maluco beleza. Esse tipo de povo não é maluco beleza, entendeu? Maluco beleza eu gosto, mas esse tipo de gente não é gente, é monstro, né?
E aí, em relação ao que a Rosa falou, eu acho que é uma questão de afirmação dizer que mulato é negro, entendeu? Se do ponto de vista da aparência a cor é diferente, um é mais negro, outro é menos negro, um é branquinho, eu acho que isso, no momento em que a gente está, no momento político em que a gente tem que afirmar a negritude, todos somos negros. Nós todos somos negros, entendeu? E claro, quer dizer, eu, por exemplo, a minha avó era portuguesa, os portugueses vieram para o Brasil. Com certeza eu tenho uma trisavó, uma quadriavó, seja lá quem for, que é negra. Nós somos todos negros, num sentido simbólico, entendeu? Se corre esse tipo de sangue na veia, se alguém veio da África, na minha história, na história de vocês, isso não interessa. Eu acho que a gente tem que se identificar com os fracos e oprimidos e lutar por eles, porque somos todos, né? Enquanto tiver alguém sofrendo no mundo, a gente não deve ter descanso. Aí vocês vão dizer, mas isso daí é uma utopia. Claro que é utopia, é óbvio que é utopia, e justamente a utopia tem essa função de servir de norte para a gente lutar, né? E se ainda não conseguimos, eu acho que o projeto é conseguirmos. E se alguém diz, mas a vida sempre foi assim, e o mundo sempre foi assim, injustiça sempre houve, pode ser verdade isso, mas enquanto a gente não esmorecer, enquanto a gente acreditar que vale a pena lutar, vale a pena viver também. Era isso que eu queria dizer. Isso. Eu posso falar só uma frasezinha, Lília? Não, muito bem, Miriam, é isso mesmo, concordo inteiramente com as suas palavras. Eu acho assim, é uma questão de ser fidedigna à história. Se o pai dele era branco e a mãe era negra, se botassem um branco para fazer o papel do Marighella, seria a mesma coisa que terem colocado um negro, porque não está sendo do ponto de vista de ser fidedigno ao que ele realmente era. Claro que eu até prefiro, eu tenho preconceito racial contra os brancos, entendeu? Para mim, ser preto, eu acho que é maravilhoso e que a gente tem que apoiar e que a gente tem que, sabe, dar todo o carinho a essas pessoas para compensar tudo que eles já passaram. Não é? Agora, isso realmente, apesar de gostar muito do Seu Jorge, eu não achei isso legal no filme, porque não foi condiz com a realidade da vida dele. Mas isso é uma obra de arte, Facó. Isso não é um sei livro que tem essas licenças, né? Foi o que eu disse antes, como fizeram com o Garotinho também. Tudo bem, mas bom, não importa. Eu vi a sua reação quando a Rosa estava falando. Hoje tem essa coisa do lugar de fala, né? Então, não para desautorizar as pessoas a terem as suas opiniões. As pessoas podem continuar tendo as suas opiniões, mas a gente não pode tirar a legitimidade de quem está sofrendo literalmente na pele aquele negócio, né? Então, a Rosa... Sempre embranqueceram os personagens, né? Essa é a primeira vez que enegreceram, então é justamente para criar esse contraste. E a gente mas já foi horrível o que fizeram com o Machado, por exemplo, de ocultarem que Machado também era um mestiço. Um erro terrível, Era um negro. Porque parece que parece que é um eufemismo falar não é um eufemismo, e isso não quer dizer que você tem nada contra os negros, em absoluto. Negro é negro, né? Tipo, e a gente pode ser negro também, né? Tipo, sabe, com muita honra seria negro. A gente pode falar aliás, eu acho até muito mais bonito na sociedade, porque eu acho a pele negra muito mais bonita, inclusive. Mas não é só a questão estética, a questão são as vantagens e as desvantagens que os negros têm, né, em relação aos brancos, né? Então, eu posso aqui ter toda a solidariedade do mundo, mas eu tenho todo o privilégio de, por exemplo, não ser abordada da forma que um negro é abordado, de que uma mulher negra é abordada. Então, a minha solidariedade, a minha empatia pode ser imensa, mas não é essa a realidade, né? A realidade é a gente não deixar de enxergar que negro é considerado negro de uma outra forma, de acordo com essas instituições, né? Que eles tiram a humanidade das pessoas pela cor da pele, né? E não é tipo assim, se tiver uma gota branca, ele é aceito ou ele é tolerado, né?
2 segundos, aquela pessoa não é mais tolerada, ela perde completamente a humanidade, né? Tiram a humanidade dela em 2 segundos. A Grácia se inscreveu, vou passar para ela. Grácia? Oi, eu queria. Eu tive o privilégio de assistir em tela de cinema o filme. Foi um momento... Teve uma sessão que driblou censura, né? Desse filme do Marighella. Foi só em Salvador que passou aqui no Brasil, né? Em tela de cinema. Muito legal. Eu corri, fui, era um momento que eu estava sem coragem de sair, realmente, por causa da pandemia, mas eu falei, não, eu tenho que ir e tal. Wagner é um querido, porque eu conheci Wagner muito jovem, ele trabalhou numa peça Abismo de Rosas, que foi uma peça aqui em Salvador, ela foi, eu cheguei até a anotar aqui, foi em 97. Foi uma peça que foi indicada a 8 prêmios. Existe um prêmio de teatro aqui na cidade, que atualmente ele é chamado de Bahia Aplaude. Ele foi indicado como ator revelação. Ele tinha o quê? Tinha uns 20 anos, mais ou menos. Então, a minha irmã era ele, Clécia, minha irmã, e Nádia Turenko. Eles, os 3 faziam, cada um fazia 2 papéis, completamente diferentes. E na peça, as 2 mulheres foram indicadas como melhor atriz, e ele como ator revelação. Eles apresentaram várias vezes, e eu cheguei até, numa época, a produtora do espetáculo não pôde viajar, e me pediu, né? Eu não trabalhava profissionalmente com isso, não tinha nada a ver, mas sempre fui ligada a teatro e gostava e tal, para se eu poderia viajar com eles, e viajamos. E foi maravilhoso, para Caxias do Sul, uma série de... E depois na época, a gente comentava muito, falava assim, Ave Maria, se de repente um de vocês fica famoso, a gente falava, né? Ia ser incrível, né? Porque espetáculo lotado e tal, porque muitas vezes, a gente tinha na plateia, assim, 15 pessoas, era uma loucura. E após ir para a rádio, sabe, chegava na cidade, foi apresentado em São Paulo, foi apresentado em Brasília, porque, lógico, ganhou muitos prêmios e tal. Então, tenho toda essa relação com ele, que sempre foi um querido. E o que eu queria dizer é que eu, lógico, amei não só o filme, mas todos os brilhantes comentários aqui. E queria chamar a atenção para que está no filme. Maria Marighella está no filme. Maria Marighella é neta. Ela é filha de Carlos, né? E é neta de Carlos também, né? Marighella. E ela faz o papel da avó dela no filme. Ela faz o papel... ela é a mãe do filhote, né? Então, ela faz o papel da avó, e no final, ela é atriz, uma muito boa atriz, e atualmente ela foi eleita como vereadora aqui na cidade. Olha, que legal! Está sendo vereadora aqui na cidade, e ela sempre foi uma pessoa de... Ela é muito novinha, ela não conheceu o avô, porque ela nasceu em 76, e ele morreu em 64, 4 ou 9, né? 69. 69, E ela nasceu 69. Mas ela sabe muito do avô. Vira e mexe, o Carlos dá muita entrevista aqui, né? Exatamente antes do filme, porque teve o lançamento do livro, então ele deu uma entrevista maravilhosa, e tal. E ela sempre ela sabe muito da vida do avô. Tem também
tem uma outra atriz, que é muito boa atriz também. Eu conheci muito jovenzinha, também, tipo 15 anos, mais ou menos, que é Ana Paula Bouzas, e ela faz a motorista. A motorista. Ela era uma menina muito linda, hoje está bem envelhecida, né, magrinha e tal, e era muito bonita em adolescente, muito boa atriz, e também trabalha. Eu gostei demais do Seu Jorge atuando, né? Já tinha assistido ele em outros filmes, mas Wagner, antes de ser ator, ele é jornalista, né, de profissão, ele se achava péssimo, inclusive no próprio Abismo, que ele ganhou como ator revelação, ele se achava um horror como ator. Isso é muito engraçado também. Eu não imaginava enveredar, né, por esse caminho. É só isso. Então, realmente, eu gostei demais mesmo, não só do filme, mas das atuações muito fortes. E isso é bem da direção de Wagner, em termos de conduzir e dirigir o ator. Então, ele sabia o que ele estava querendo quando escolheu Seu Jorge. Ele sabia, inclusive, assim, do que ele passa a expressão toda. Né? Maria tem a pele clara, eu sou negra, mas se vocês conhecerem, meu filho tem uma pele clara, porque a minha mãe é uma mulher não branca, porque tem sangue de negro também, do meu avô, mas minha mãe de pele, ela tem uma pele branca, né? O meu filho também, que se assume como negro e defende a causa, e é um dos temas, na verdade, de pesquisa dele. E Maria Marighella, ela também tem a pele clara. Né? Ela pele clara, mas é negra. Posso falar uma coisinha aqui com a Graça? A Graça estava falando que a minha mãe também tem a pele branca. Minha mãe é branca, meu pai é negro, entendeu? Sabe? Minha irmã, se você conhecer minha irmã é branquinha, de cabelo quase loiro, sabe? Né? Então, isso aí é uma coisa bem que a gente tem que depois, né, pensar bastante. É isso. Muito obrigada, Graça. Você deu informações muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu queria dizer exatamente isso. Meu pai é falecido e negro, e a minha mãe de pele clara. Então, nós somos 6 filhos, e temos 2 que realmente ninguém dá como irmã, porque tem a pele exatamente como a minha mãe, entendeu? Uma pele clara, e temos tem um sobrinho louro, tem 2 sobrinhos louros de cabelo liso, né, e louro, e tem toda aquela coisa da família, você é negra, entendeu? Porque tem feições, tem coisas, exatamente isso, mas de saber que realmente é de família negra. Vou passar para o meu pai, e eu queria que um dia a gente pudesse assim contar com a Rosa, com a Graça, enfim, com o pessoal, porque é uma coisa constante. Eu, branca, eu tenho que aprender todo dia o que não machuca, o que não é racismo, o que é racismo. Todo dia eu tenho que aprender isso. Tem que ser além da minha empatia, né? Então, aqui é um espaço aberto, e aqui a gente aprende com todo mundo, né? E em relação a isso, eu só posso aprender com vocês, né? Porque, por exemplo, a Facol, que ela estava falando, ela tem o mesmo sentimento que eu, né? Mas a gente, às vezes, não se sente autorizado para falar, porque, às vezes, numa emoção nossa, a gente fala alguma coisa que não é o que, enfim, quem tem a pele, né, negra, e quem é negro pode aceitar como uma fala, enfim, legítima, né? É só isso. Todo dia eu quero aprender, todo dia eu quero aprender mais, né? Pai! A Graça fez lembrar. O Carlos Marighella,
ele se elegeu deputado federal pelo PCB, partidão. Né? Depois, com a subida de Dutra, e com uma intervenção americana, o Tribunal Superior Eleitoral cassou todos os deputados e senador, né, o Prestes se elegeu senador, né, pelo PCB. Parece que eram 5 ou 6 deputados federais e um senador. Né? E é interessante a neta dele, né, continuar, né, essa luta política, né, parlamentar. Quem sabe ela saia também deputada federal. Né? Outra coisa, né? A mãe do Carlos Lamarca era uma negra descendente, né, dos malês, lá da Bahia, aquele grupo, né, com opção islâmica, fizeram uma revolta, né, e a maioria deles eram escravos libertos, eram donos de si, né, e, por isso, o Império manda eles embora para a África, e boa parte deles, desses deportados, vão para Benin, né, um país da costa atlântica da África, que, por décadas, depois mais 1, 2 séculos, né, tinha uma admiração muito grande pela língua portuguesa, e a língua portuguesa só não se afirmou como língua oficial, porque Benin era uma colônia francesa, e a França impediu que se falasse português e intensificou o ensino de francês em Benin. Então, isso é muito interessante. Então, a mãe de Carlos Marighella tem uma história de luta, né, tem uma tradição de luta. Né? E ela aprende francês na casa de um casal francês que era muito culto e que ensinou francês para ela, ensinou cultura, lirismo e poesia. O pai, Antônio Marighella, italiano, era um grande admirador de Garibaldi, aquele líder, né, republicano italiano, que também lutou aqui no sul do Brasil. Né? Então, quer dizer, a história familiar, no caso, foi muito positiva, né? Foi muito grandiosa. Né? E está aí, então, a neta do Carlos, né, fazendo a história se repetir. Isso é lindo, isso é lindo. Né? Então, para terminar, se você é cristão ou ateu, acenda então uma vela para Deus ou para o diabo. Mas não se esqueça nunca de acender uma vela para o Marighella. Obrigada, pai. Eu queria falar uma coisa aqui sobre esse assunto. Enquanto a gente estava aqui fazendo o debate, eu recebi uma mensagem dizendo que pintaram de branco o mural do zumbi que tem na Praça da Liberdade. Eu, inclusive, vou lá agora para ver se foi isso mesmo. Que atualmente eu presido o Conselho de Cultura e a gente fez uma discussão dentro do Conselho de Cultura, porque, por incrível que pareça, o Conselho de Defesa dos Negros, que é o CONPIR, ele pediu ao IFAM e fez uma solicitação ao Instituto de Cultura para apagar o mural que tem Zumbi e Dandara, porque eles consideravam que era ofensivo ser na porta do banheiro público. E a gente fez essa discussão dentro do Conselho de Cultura e todos os conselheiros foram unânimes dizendo que não, que é muito importante que tenha a pintura de Zumbi e Dandara na Praça da Liberdade de Petrópolis, que é o lugar que tem esse nome Praça da Liberdade justamente porque comprava-se alforria de escravos. E acabei de receber essa denúncia aqui da Rafaela, do Conselho, que já passou para o pessoal do Afroserra, que é o grupo da Mônica Valverde, e a gente vai lá dar uma olhada, porque a gente sabe que a luta aqui na cidade é muito complicada em relação a isso, e a gente tinha deliberado que não fosse apagado, e eu não sei, agora não sabemos quem que deu essa ordem dentro da prefeitura para poder pintar esse mural. Então, eu queria deixar isso registrado, porque é um absurdo se de fato foi apagado e ainda sem consentimento da população, né, que apoiava diretamente, para a gente ver como... Na verdade, chamava-se Largo Dom Afonso. É verdade.
do século XX. Eu não sei quando que ela passou a se chamar Praça da Liberdade. O nome oficial da praça se eu não me engano, é Praça Rui Barbosa. O nome Praça da Liberdade é um nome corrente entre a população, né? É um nome conhecido por todos, mas não é o nome oficial. E eu sei que tem uma disputa grande, inclusive o Solstício participa dessa disputa, porque, né, o João e a Lília sempre quiseram fazer esses eventos, esses shows para os jovens na Praça da Liberdade, e foram proibidos por desembargadores e juízes que moram ali na redondeza, apesar de que os eventos da prefeitura acontecem lá, como o Natal Imperial, né? Então, realmente é uma questão bem complicada da nossa cidade. E quando vem enfim, queria fazer esse registro. E isso quer dizer que é importante a gente dizer que o Marighella é negro, independente da cor do ator, né? Eu acho que não é isso que está em jogo, entendeu? Tanto faz se o ator é mais claro, mais escuro, porque o que ele representa que está em jogo. E nessas horas é quase que uma confirmação. Essa denúncia aparecer no meio do nosso debate é para confirmar como que é importante a gente tratar essas coisas com essa gravidade e dessa forma. É isso. Exato. Poxa, Di. Ô, Diana, cuidado, hein? Você vai ver isso, vai mexer em, né? Porque tem muitas... Aqui, como você bem disse, aqui na cidade é complicado isso, né? Então... Vamos só tirar uma foto, né? Só passar de carro e tirar uma foto. É muito louco. Posso falar uma coisa? Pode. Acho que a minha filha Clarice matou a charada da questão do Seu Jorge. Além de tudo isso que a gente falou aqui, ela falou assim, ele tem uma voz maravilhosa. Então, eu acho assim que é uma coisa assim, bem afirmativa da voz, né? E até porque ele diz em um determinado momento, o importante são as ideias, né? E que as ideias não podem ser mortas, elas continuam. Eu estou olhando a foto do filho dele aqui no Google, é a cara do ator. Vejam, eu achei a cara do ator, o filho dele. Então, assim, eu acho que a voz do Seu Jorge é maravilhosa e assim, é bem afirmativa, e bem a coisa de dizer as coisas que tinham que ser ditas, né? Então, eu achei, não me incomodou nem um pouco. Achei que, sabe? Achei ótimo. Outra coisa que eu tenho que falar sobre essa questão da negritude é que o negro, os brancos têm preconceito com os negros conforme o tom da pele. Quanto mais a pele é mais negra, mais o preconceito é maior, entendeu? Outra coisa, negro rico, o preconceito já não é tão grande quando é um negro pobre, entendeu? Então, tem várias questões que envolvem toda essa questão maior, que é essa coisa da escravidão no Brasil, né? No Brasil, mas... Agora, eu só um comentário. Pode terminar, Vera. Depois eu queria comentar o quadro que está atrás da Rosa. Só para terminar mesmo. Eu sou do... Como é que é? O Otávio tem umas coisas que diz que são meio paranoicas, eu também tenho. Eu sou da turma assim, que acha que tudo isso é uma conspiração americana. Toda essa coisa, como a Rosa falou, que a gente não consegue sair disso, porque tem interesses muito fortes que extrapolam essa questão da justiça e tudo isso, porque são interesses econômicos muito fortes e que os Estados Unidos têm, sim, culpa no cartório, desde a Inglaterra, na independência do Brasil. A coisa veio numa progressão, entendeu? Eu até já disse isso aqui antes, eu estou repetindo mesmo. Eles morrem de inveja da nossa terra, porque aqui é muito melhor. Aqui é muito melhor. Então, eles querem dominar, sim. Assim, tem muito interesse. Eu acho que é essa questão. Bolsonaro é um lobista, ele não passa de um lobista. Claro que ele é um psicopata, é um criminoso, mas ele, acima de tudo, assim, a questão dele é money, ele é um lobista.
isso que ele é. É. Olha, pessoal, eu vou pedir para vocês se inscreverem para a gente fazer uma última rodada bem rapidinha, e aí depois eu vou passar para a Aline e para a Diana para a gente fazer os encerramentos. A Natália não falou, a Pita e o Silvio não falaram, é uma honra ter vocês aqui também. Eu só queria comentar o quadro da Rosa, porque todos esses eventos eu gravo e ponho no YouTube, depois eu mando para vocês, né? E no da Rosa, que ela foi convidada da Artes Plásticas, né? Ela é a conselheira da Artes Plásticas. Só para o pessoal ver o quadro, porque é muito louco o seu quadro atrás, porque parece que é uma Esse coisa aqui? branca, Esse aqui? sendo desvelada. Parece um malandro. E é um malandro ao mesmo tempo. É muito legal esse quadro. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Enfim, não sei se eu que estou botando significado, mas ele é muito lindo. E aí eu não sei se ele é seu. Ele é seu? É meu. Esse aqui é um roda-moinho. É uma coisa que, como se tivesse, né? Sabe, um roda-moinho que pega as pessoas? É uma coisa mais simbólica, né? Que eu pensei quando fiz, mas aí tem várias versões. Todo mundo que vem aqui fala uma coisa diferente. Então, deve ser isso que você viu. Então, é isso. Para você é isso. Que legal. Porque parece esse braço branco parece que está desvelando, né? É muito bom esse quadro, Rosa. Parabéns. Obrigada, Áquila. Vindo de você é um grande elogio. Mas o que a Lília estava falando do malandro, porque ele tem um remeleixo assim, né? Que legal. Então, Pita, quer dar uma palavrinha? Oi, estão me ouvindo? Sim! Seja super bem-vinda! Eu queria dar uma boa noite a todos. É a primeira vez que a gente assiste aqui o filme e os depoimentos, os debates, os comentários. Eu estou gostando muito. Estou achando assim, muito, muito legal mesmo o comentário. Conhecer teu pai, Lília, foi ótimo. Que legal. Não é só a pandemia, o Zoom, a coisa virtual faz eu poder trazer ele sempre também. É maravilhoso, maravilhoso poder ouvir todo mundo, muito bom todos os depoimentos. Estou muito encantada aqui. E eu só queria fazer um comentário que eu achei muito legal, assim, que tem tudo a ver com tudo que foi falado, na verdade, principalmente com o que a Vera falou agora no final, né? A coisa dos americanos, tudo. E, assim, essa coisa que o Wagner Moura colocou ali no final do filme, uma daquelas cenas, última cena do Fleury, ali sentado na mesa da delegacia, e eles fazendo aquele relatório final da morte do Marighella, é quando ele sai da cadeira. Aí atrás tem uma plaquinha, Brasil, verdade e justiça. O depoimento, o relatório mais infame possível, né, da morte do Marighella. Igual a Pátria Amada Brasil. Igual a Pátria Amada Brasil. E aquele hino nacional, porque a gente não assistiu o filme todo. A gente pegou só depois de... Acho que era quase umas 9 horas que a gente começou a assistir, porque tinha o lançamento do nosso vídeo hoje também na internet. Aí depois foi que a gente entrou para assistir o filme. E a gente, na verdade, achou que já tinha assistido o filme, porque, na verdade, a gente assistiu um documentário do Marighella. E a gente tinha esquecido que não tinha visto o filme do Wagner Moura. Aí, quando começou a dar o filme do Wagner Moura, eu falei, caramba, assim, mas isso é um filme mesmo. Que tinha sido proibido. Que tinha sido proibido, aquela história toda. Muito bom, foi muito bom ter assistido. Depois não sei como é que eu vou fazer, vou tentar assistir o começo. Eu vou colocar o link. Pô, Pita, ia ser uma honra também ter vocês lá no nosso grupo. A gente, enfim, só fala de cinema e dá parabéns quando é aniversário da galera. Tem outro grupo que é aberto e fala de tudo, política, tudo, mas tem um que é o do Cineclube, que a gente troca informações de cinema e cultura, assim, né? Muito bom. Um convite para você dos dois. Né? Muito bom. O Silvio vai dar uma palavrinha aqui, que ele está louco para falar um negócio, uma informação. Beleza, obrigada. É o seguinte, é porque algumas pessoas falaram. Primeiro, eu quero falar que eu fiquei muito feliz, assim, gratificado de ouvir o seu pai, cara. Esse professor Nelson é tão bom da gente ouvir, né? Foi uma informação bacana e ele provoca uma empatia legal, né?
Muito agradecido a ele, parabéns pelo pai, né? Eu também sou muito fã dele. Por isso que você é tão legal assim, né? Tem de família. E as pessoas todas, Miriam falou umas coisas tão interessantes, tão importantes, né? Super, Não sempre. falou, mas queria ressaltar isso. E eu queria dizer o seguinte, assim, o filme, né, é baseado muito neste livro aqui, ó, que é esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. É o Marighella, o guerrilheiro, ou o guerrilheiro que incendiou o mundo, do Mário Magalhães. Esse livro é maravilhoso, cheio de fotos, tem muitas informações que no filme... A grossura dele. Ele é um livrão, né? É um livrão mesmo, com muitas fotos e muitos detalhes. E a foto da mãe do Marighella. Foto da mãe, tudo. E vale a pena ler esse livro. Esse livro é maravilhoso, sabe? E muita coisa que o filme não traz, que acho que o Átila falou, dessa coisa mais profunda, da ideia dele, e coisas da vida dele. Eu não sei como é que o filme começa, mas, por exemplo, aos 16, 17 anos, ele escrevia poesia, né? Ele escrevia poesia. Uma vez ele tinha uma prova de matemática, de física. De ótica, né? Era sobre ótica. E ele resolveu a prova com uma poesia. Ele fez uma poesia para resolver a questão que o professor havia colocado. E é incrível o poema. Eu até passei, eu também dei aula e tal, e eu passei para os professores, eles ficaram encantados com a poesia dele. Mas o professor era muito rígido, não deu 10 para ele. E a poesia é fantástica, deu 8,7, uma coisa assim. Então, ele era essa figura, sabe? Um cara que respondeu uma questão de física com uma poesia. É um cara que, quando descobriu os crimes do Stalin, chorou mesmo, sabe? Porque o mundo dele veio abaixo, porque o Stalin era, para ele, uma coisa muito importante, uma grande referência. E quando ele descobre aquilo tudo, muita coisa veio por terra. Então, a figura humana do Marighella, além daquela porradaria toda dele brigando com as pessoas todas no cinema, não sei se o filme aparece isso no início, dentro daquele, ele era muito grande, muito forte, muito... Então, esse livro traz esses detalhes todos, vale a pena ler. Marighella, estou aqui fazendo garoto propaganda. Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Vale a pena ler, sabe? Para quem gosta de ler e saber das coisas. A gente assistiu o documentário, né? A sensação que eu tenho de ver a figura do Marighella e tudo que ele falava e ele escrevia, né? As poesias e tudo, que era uma pessoa, apesar desse guerrilheiro valente, ele era uma pessoa extremamente amorosa e doce. Muito sensível. Doce, sensível. Ser humano sensível. Muito mesmo. Vale a pena assistir o documentário dele. Tem dois, tem de uma moça e tem do Silvio Tender. Eu vou procurar. Muito legal, vale a pena. Que legal. Obrigada. E sejam super bem-vindos. Em breve, assim que a Pita puder, a gente combina. Se o Silvio quiser também estar com a gente, nossa, super convidado, né, para a gente fazer teatro aqui em Petrópolis e assistir um filminho e também debater, né, dentro desse projeto mesmo do Cultura Pra Quê? Mas, claro, a gente tem Silvio. Segunda, sexta e sábado. Quer dizer, sexta, sábado e domingo. Né? Vocês estão convidados para vir sempre. Fala de... O Silvio lançou um livro agora também. Está com um livro novo, que são dois livros, né? Um de poesia e um que é um romance, que eu já comecei a ler. E aí, quando eu acabar o do Silvio, eu vou ler esse livro sobre o Marighella. Mas vale a pena trazer a questão do livro para cá também, para discussão. Olha, que legal! São 2 livros. Olhos Parados, que conta a história de um senador, mas que veio da periferia, se transforma em senador, e acontece uma coisa com ele que eu não posso contar, senão é spoiler, né? E aí você vira para o outro lado, é um livro de poesias. Olha, que legal! É um livro que tem 2 livros, é o Azul do Zen. E aí são poemas com inspiração da cultura zen budista, do taoísmo, que foi
na minha vida teve muita importância da década de 70, né? E que eu resgato esses poemas, essas coisas, são histórias budistas que eu transformei em poemas, etc. E o pessoal está gostando muito também dessa questão aqui, né? Aí todo mundo acha que é 2 livros, tem que pagar os 2 livros. Eu falei, não, é um livro só que você vira, e aí... Porque, na verdade, eu tinha um caderno, que eu gosto muito de escrever em caderno, ainda escrevo à mão, depois passo para o computador. E aí eu tinha um caderno minha mesinha de cabeceira, que eu escrevia meus poemas, que foi minha filha, minha enteada, que me deu de presente. Ela não mora mais no Brasil, ela mandou o livro, esse caderno, e eu sempre escrevia, era assim, o dia e a noite. E você virava. Eu falei, eu vou fazer o meu livro assim. A Pita deu a ideia. Então é isso. O Azul do Zen. Depois eu quero que a Diana, quando ela acabar de ler, fale para mim, porque está todo mundo dizendo, esse livro pode ser um filme, é um filme, todo mundo, isso é um filme, você escreveu um roteiro e tal. Aí depois eu quero conversar com você sobre isso. Obrigado. Que legal. Obrigada, brigadão, Pita e Silvio. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, Áquila. Boa noite. Aline e Diana, vocês foram ótimas. Boa noite. Tchau. Legal. Quem gostaria de falar também? Eu tinha falado que a Natália também não tinha falado nada. Eu não sei quem é. A Helena também não. Mas quem quiser fazer algum comentário, só para a gente poder fechar... Aí depois a gente passa para a Aline fazer as considerações e para a Diana também. Quem é o próximo? Bem. Boa tarde, né? Acho que a gente podia fechar de repente, né? Então tá. Aline. Dia 29, agora no sábado, às 20 horas, a gente vai fazer uma live de lançamento, né, para conversar um pouco sobre o processo de criação do roteiro, né, que a gente desenvolveu sobre as artes visuais em Petrópolis, né? Foi até uma pena que aquilo acabou de sair, né? Queria ver com ele se eu renovava, né, a carta de autorização que ele tinha me dado, né, numa outra oportunidade que a gente tentou passar, né, com esse projeto no edital e não passou, e aí agora foi contemplado, né, com o roteiro do projeto, né, para contar, né, sobre a história das artes visuais em Petrópolis. Isso agora no dia 29, sábado, né, sempre no canal do Cinema 360 no YouTube, né? Então vocês podem procurar a gente, né, Facebook, Instagram, né, e no YouTube, né, e toda essa programação, ela, né, agora por conta da pandemia, né, ela acontece, né, no canal do YouTube. E aí no dia 19 a gente lança o Cinema Drops, História das Salas de Exibição, que eu conto também com a participação de várias pessoas que, né, por acaso se encontram aqui hoje reunidas, né? A Natália é assistente de pesquisa do projeto, o Silvio deu depoimento, a Vera deu depoimento, a Pita deu depoimento, então, né, teremos surpresas aí, essa grata, né, participação da galera hoje reunida, foi bem bacana ver todo mundo. Estou ouvindo vocês bastante. E aí, dia 5 de julho, a gente faz uma oficina para ajudar a galera a passar em editais, né, que é uma oficina de elaboração de projetos. E no dia 25/7, para quem não viu o Guarani, a gente teve a alegria enorme de ser convidado pelo SESC, que vai ficar durante 2 meses em exibição pelo canal do SESC Rio. E a Natália vai participar também do debate com a gente lá. É isso. Que legal. Puxa. Beleza. Então manda tudo para a gente os links. Eu vou mandar a vinhetinha, mas manda os links também dos eventos. E brigadão pela sua presença, Aline. Eu gostei demais. É sempre muito bom com você, com o Cineclube, com Diana, minha amiga querida. Né? Uma programação sempre bacana, instigante. E é isso. Adoro. Viva o Cineclube Raul Lopes. Obrigada. E, enfim, até breve, né? Porque você já é de casa. Pronto. Desejar boa noite para todo mundo, né? É muito bom a gente poder ver os filmes, poder conversar depois. Enfim, nem sei, eu estava recebendo aqui as informações desse negócio da pintura, e já tem uma pessoa que passou e disse que é alarme falso, enfim, estava aqui tentando acompanhar essa história do mural. Lá em frente vi muitas informações na internet.
Mas eu acho que, para fechar, a gente podia até falar disso, que a minha mãe se referiu, né, que a gente, graças a Deus, hoje não corre o risco de sofrer uma censura direta, porque a gente tem a internet. Então, não dá para fazer um golpe militar no estilo clássico, como foi nos anos 60, mas a gente tem o problema das fake news, né, e de você ir fazendo a cabeça das pessoas com esse montão de informação através de aplicativos, dos grupos, que é o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro, né? Então, a gente tem outros desafios. Por um lado, a gente vai alcançando, garantindo novas soluções, né, no que nos limitava antes, mas a gente tem novos desafios a descobrir como enfrentá-los também. Acho que é isso, e fico muito feliz de ouvir todo mundo, foi ótimo. Agradeço e desejo uma boa noite. Obrigada a vocês demais pela presença. Diana, super guerreira, fazendo o conselho ser assim, é a primeira presidenta, né, do conselho, primeira mulher, né, presidente do conselho. Não sei, Aline, não teve outra presidenta? Não, né? Ó, agora vão ser várias, só de mulheres. Não, e veio para fazer história, assim, né? Retomando todo aquele começo, né? Que coincidiu com essa coisa de reescrever o Plano Municipal de Cultura, que a Pita estava presente também lá naquele início. Parece que esse Charles Rossi, né? Esse novo presidente também, ele era o presidente da fundação na época, né? Eu sei que ele é filiado ao PV e eu ainda não conheço ele, né? Ainda não tive a chance de participar de uma reunião com ele. Mas tem toda essa retomada, né? Desses direitos que são parte de uma conquista, e hoje eu acho que o Conselho está tão forte, né? E coincidiu com essa coisa de toda essa limitação, desse desmonte, e muito pela força da Diana, pela inteligência dela, pelo poder que ela tem de agregar o pessoal, né? Porque é essa coisa, né? Hoje eu estava lendo a Carta Capital e aí eu vi lá a parte de cultura, assim, né? E aí eu não gostei muito da parte de cultura. Eu falei, gente, a cultura não está chegando no Mino Carta, né? Ele só está falando das coisas dos amigos dele ali, né? Tem um monte de coisa acontecendo, ele não está sabendo, né? Ele está muito parado, né? Até mandei para o meu pai a Carta Capital em PDF, né? Que eu estava vendo. E aí a gente vê que não, que as coisas acontecem e na Carta Capital eu li alguém lá, eu não vou lembrar quem, mas falando, né? As coisas são coletivas, mas elas partem da vontade das pessoas, né? Então a Diana, ela contagia a gente, a Aline também, eu aprendi muito no conselho quando eu comecei aí, a Aline era conselheira, eu aprendi muito com ela, né? E depois eu acabei estudando o conselho numa monografia de faculdade, né? Que aí eu li o regimento, eu li todas as leis, li 3 anos de ata da Maria Luísa, que a gente também tem que deixar registrado aqui, que a morte dela foi uma coisa muito forte para a gente, né? O conselho também é forte, porque ela é mais do que um Heródoto de ter sido imparcial, não porque ela estava com medo de bater no poder público, e não, ela estava ali como poder público escrevendo o que ela ouvia, mas ela dava um valor, às vezes, numa fala completamente desconjuntada de alguém que estava chegando, e ela também nunca era contestada nem pelo poder público, porque ela tinha um poder de síntese e de valorizar a participação de todo mundo, que abria a boca no conselho, e nunca ninguém chegou e falou, as pessoas discordam de alguma coisa da ata, não falou disso, ou não, falou menos disso, ou enfim, mas uma coisa ou outra, mas é muito raro as pessoas, enfim, poderem discutir pelo menos da justiça que ela dava para todos os discursos que aconteciam ali no conselho, né? E foi um baque, porque ela fazia as atas do conselho, mas ela era gerente da biblioteca, né? Então foi uma coisa muito forte para a gente perder essa liderança. Lília, né? eu queria confirmar isso que você está falando, porque realmente ela foi uma pessoa muito justa em tudo que ela fazia ali dentro. Ela realmente trabalhou assim com muita exatidão, com muita justiça, com um poder de equilíbrio muito grande. É uma justiça que você está fazendo com o nome dela, realmente. Obrigada. Ela é uma incentivadora, assim, né, também, que está ali a história. Hoje a gente grava, né, os encontros
virtuais, né, das reuniões do conselho, a gente grava. Tem até uma coisa mais rápida, né, do que a ata, porque a ata precisa ser aprovada só no outro mês, mas a ata é um documento, né? E aí, meu Deus, assim, eu aprendi o que era o conselho pela narrativa da Maria Luísa, né, dessas atas, né? Então, é uma coisa assim, é uma pessoa que vai fazer muita falta, né? A gente pensa que até vai ser insubstituível, né? Mas ela também, assim, ela, Diana, né, a Aline, o pessoal que está lá no conselho, a Pita também, eu conheci a Pita no fórum, né? Aí eu entendi o que era um fórum, né? Eu, tipo, reunião do fórum, o que é isso? Aí eu fui lá, aí eu ouvi a Pita apresentando para o pessoal, e era minha dúvida também. Eu falei, que legal, eu estou aqui na reunião da sociedade civil do conselho, né? Então, tipo, porque o conselho é isso, né? Uma das coisas mais importantes, a Hannah Arendt falava isso, Rosa Luxemburgo também, né? Que é essa educação informal, né, do cidadão para a cidade, né? Então, tipo, a gente vai aprendendo sobre a cidade, a gente vai aprendendo sobre leis, vai aprendendo na forma de participar mesmo, né? Que é uma escola, né, o conselho. E, enfim, seria muito legal se todo mundo pudesse participar, né? Mas a gente sabe que as pessoas não podem estar lá todo o tempo. Então, esse momento que a gente está com a Aline, com a Diana, com essa galera forte, assim, tem sido, enfim, muito, muito... tem sido um ganho enorme para a cidade, assim, e para a gente também, né? A gente, enquanto produtora, artista, enfim, ver as coisas acontecendo, né? E eu queria super agradecer a presença de vocês, de todo mundo que ficou até agora também, do pessoal que veio antes. Vou editar, né, que são 4, 5 horas gravadas, porque foi o filme junto, né? Esqueci de dar o pause, mas não tem problema, depois eu mando o link para todo mundo, tá bom? Muito obrigada. Boa noite a todos. Até mais. Obrigada, Aline. Boa noite. Tchau, boa noite a todos. Tá bom. Tchau. Professor Nelson. Um abraço. Um abraço, Miriam. Obrigada. Tchau, Lília. Tchau. Tchau, Silvio, Pita. Tchau. Tchau. Prazer. Tchau.